Boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 1º de outubro. O jornalista José de la Penha conversa conosco sobre a nova ameaça de rebelião para aprovar a CPMF. O oficial de projetos da Unicef no Rio de Janeiro, Jacques Schwartzstein, e o psicanalista Francisco Ramos de Farias discutem as regras que os pais estão ensinando aos filhos para se defender da violência. E Marcos Reis, que é coordenador-geral do Instituto do Ar da Universidade Estácio de Sá, faz um balanço do setor aéreo um ano depois do acidente com o avião da Gol. Também está hoje conosco o jornalista Milton Temer. O Espaço Público está começando agora. Depois do PMDB, agora é o Partido Republicano que ameaça fazer uma rebelião na Câmara. O partido quer 8 cargos federais para aprovar a CPMF em segundo turno. José de la Penha está aqui conosco. La Penha, como é que a gente lida com isso? Lida com isso no momento em que algum governante resolver fazer uma reforma do Estado para valer e criar uma burocracia estável e que se troque 2, 3 cargos cada vez que se troque o ministro. Do jeito que é todos desde o governo Sarney, desde o fim da ditadura, que se tem esse problema e vai continuar se tendo da forma que é. Porque não existe, os partidos não são ideológicos, agora mesmo a gente está esperando o STF decidir no dia 3 se o mandato é do partido, se o mandato é do deputado. Então, ninguém pactua um programa e faz um programa de governo. Então, enquanto isso acontecer, vai ser o sabor. No caso do governo Lula, me parece que a única agenda que ele depende do Congresso é a aprovação do CPMF. E se ele conseguir aprovar o CPMF, isso aí, os outros 3 anos, nada mais. Olha só, uma pergunta que parece ingênua, mas não é não. Por que querem tantos cargos? Para que isso? Não é simples, Luciano. O cargo permite que você faça algum tipo de favor para alguém. Vamos ser assim, generosos. Claro. Tá certo? Ao mesmo tempo em que deposita 10% da operação na conta bancária. Eu tenho uma obra na agência do Correio Imperatriz do Maranhão, que para aquela empresinha lá da base daquele deputado ali do Maranhão, é importante aquela obra, uma obra de 50 mil reais, é uma obra de 200 mil reais, é uma ponte aqui, é um posto ali, é um emprego para o cabo eleitoral. Quando é uma obra para a própria instituição particular dele. Também. Casa de saúde dele. Pode ser. Quer dizer que fica então uma ação entre amigos e não uma ética política? Mas a metodologia de você ter as barganhas, qual é a vantagem de um deputado gastar 10 milhões de reais numa campanha? Ele tem que ter as campanhas... Se investisse esse dinheiro, tinha uma renda mensal bem confortável, né? Mas não era deputado, não tinha poder. Mas, La Penha, eu acho que tinha uma alternativa de ser programático. O Lula até cometeu um ato falho, dizendo que só faço aliança programática se o nulo-petismo assumisse as consequências completas daquilo que foi a guinada dele. Você repara só, todas as questões... O problema do confronto do Lula, principalmente com o PSDB, não é programático. Ele constantemente coloca o PSDB contra... Até o caso da CPMF agora. O PSDB votou tudo que representou. Então, uma coisa que o Guxiquem queria fazer... Quer dizer, vamos acabar com essa brincadeira que nós somos partido de esquerda e vamos fazer aliança natural com o PSDB, que era o que eles... Talvez eles tivessem feito o governo de centro que eles estão fazendo, centrista, porque se desligar do programa já tinham se desligado mesmo. Então fazia o governo centrista com uma relação programática, com um partido que tem muito mais lógica, pelo menos, do que
esse PR não é partido. Isso é quase que um bando. Para não falar em quadrilha. PL. Nada mais é do que o PL que mudou de nome. Depois do mensalão, o PL ficou marcado, até por causa do presidente, que é o Valdemar da Costa Neto, e aí virou o PR, que é Partido Republicano, mas para abrigar os que querem ficar na base, mas não querem ir ou para o PT ou para o PMDB. Claro, é o pessoal do negócio. É o pessoal do negócio, ostensivamente. É o pessoal que disputa o posto na SUSEP, é o pessoal... Aliás, o PTB voltou a controlar a SUSEP, que era o que o Roberto Jefferson mandava, foi desalojado e está ocupando de novo. Agora, isso aí é responsabilidade, do meu modo de ver, digamos assim, da postura falaciosa de não assumir a guinada doutrinária, ia ter muito mais tranquilidade, e não ia ter problema, ia fazer a composição natural, PT-PSDB, que hoje se aproximam muito, não tem... Qual é a grande diferença do governo Lula para o governo FHC, a não ser a competência na operação com o lado social, que é barato, como o Lula diz, sem mexer no grande capital, que era o que os dois faziam. Tranquilamente. Ele conseguiu conciliar um programa de sucesso, né, que é o Bolsa Família, com a manutenção do interesse dos grandes... Sai, num ano, 8 bilhões para o Bolsa Família, que atende 11 milhões de brasileiros. E sai na outra ponta 165 bilhões para 20 mil rentistas, principalmente os grandes banqueiros aí. Agora, esse segundo turno da prorrogação do CPMF vai ser votado dia 9, é isso? Mas hoje já teve dificuldade de contar a sessão, porque só tinham 31 deputados e tinha que ter 51. Então, hoje já não valeu, pode ser que não seja dia 9, seja... Agora, você acha que vai aprovar na Câmara? Eu acho que se não aprovar, vai demitir todo mundo que já está nomeado ou quem tem a perspectiva de ser nomeado. O Lula tem um jantar amanhã com todos os líderes da base aliada. E vai discutir isso aí? Eu acho que sim, né? Ou pelo menos vai ser aquela sedução, nunca antes desse país, vamos ver, o país está indo muito bem, tem 160 milhões de reservas, a indústria da construção civil está crescendo, está gerando emprego. Agora, quando chegar na Câmara, né, a prorrogação da CPMF... Quando chegar no Senado. Ou quando chegar no Senado, desculpe, outra luta, outra guerra, enfim. A gente está sob hoje de algumas tramóias, alguns artifícios, jogadas do presidente da casa, né? Articulado com sua tropa de choque. E eu até li que ele estaria querendo que fosse concomitante o julgamento da prorrogação da CPMF junto com o julgamento dele na comissão de ética, para poder fazer uma barganha. Mas ele julgaram muito pesado, né? Mas você acha que é isso mesmo? É um pouco complicado, porque ele ainda tem 3 representações. Mas estão querendo unir as 3. Mas não vai conseguir, porque a mesa do Senado já decidiu que não poderia unir. Mas o Quintanilha botou o mesmo relator e vai botar na mesma sessão da comissão de ética. Pode até ser... E o pior, o relator que eles arranjaram é um escracho que é um tiro no pé, né? Que é o Almeida Lima. Que conseguiu agora, finalmente, presidir um diretório do PMDB em Aracaju. Prefeito o ano que vem. Ou seja, Renan e Sarney ficam com o estadual e ele fica com o local. Quer dizer, é tudo loteado, assim? Mas isso ou capitaneado. Pode ser, Lapena. Pode ser o dia que porque nem... isso aí está assim, era assim antes da Revolução, foi durante a Revolução e está assim depois da Revolução. É assim desde o descobrimento? Entendeu? A cultura, enfim, essa cultura do... Essa cultura do toma lá da cá mas aí tem uma tragédia embutida, né? Porque nós temos que levar em conta que o dado novo na política, depois do regime autoritário, era o PT pelo que era a expressão do seu programa. O que aconteceu objetivamente foi que o partido foi arrastado pelo governo, pela decisão do Lula e o núcleo dirigente, por uma posição que negava tudo que o partido pretendia, sob o argumento da governabilidade. Para mim não foi governabilidade, foi guinada mesmo política.
E para fazer a guinada política, que não era possível de ser feita dentro do partido, porque o campo de esquerda do PT era muito forte, tinha 47% dos votos na convenção, então, e é bom lembrar, que o último congresso do PT, antes de ir para o governo, abria o documento do final do congresso com a frase de que, afirmando a necessidade da ruptura com o modelo. Isso o congresso com a maioria moderada. Pois bem, então, quando vai para o governo, a ocupação do cargo do Estado, com a virada política, não se tentou fazer, enfim, empenhar a luta programática que o Lula podia fazer pelo respaldo que ele tinha dos votos. Porque ele não queria fazer aquela luta programática. E aí é que está a confusão. Quer dizer, porque colocar a culpa na República... Então vamos acabar com a política, porque não tem mais jeito, né? Houve, no meu modo de ver, uma guinada trágica no quadro político brasileiro quando aquela imagem da esperança foi transformada em é tudo a mesma coisa. Mas sempre foi do jeito que é hoje? Não, porque hoje é uma coisa... Não, o embate durante o governo João Goulart era um embate ideológico. Tinha o PTB de um lado, o UDN do outro, todo mundo sabia quem era direita, quem era esquerda, quem é que era soberania nacional, quem é que era relação, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, todo mundo sabia quem era. Era um jogo aberto e franco. Dizer que foi sempre assim não é verdade. Não, e agora não tem diferença de um partido para o outro quase, né? Olha, eu acho que piorou. À medida que o tempo passa, à medida que o Brasil cresceu, né, acabaram as grandes obras, que era uma forma de gerar caixa para os financiamentos de campanha, né, então se caiu num varejo menor e um varejo mais acentuado, em que se discute mais, por isso a importância dos cargos, por isso a importância de você nomear alguém. Eu acho que a filiação partidária vai importar pouco, na medida que o que está em cena é o jogo de interesses. Ou, dependendo, se é de qualquer partido. Não, mas aí vamos botar a responsabilidade também no eleitor. Sim, sem dúvida. Vamos botar a responsabilidade no eleitor? Sem dúvida. Que eu encontrei muita gente que era da esquerda petista, não, tem que ser assim mesmo. Então, quem coloca esse pessoal que está lá, quem coloca o pessoal que vota e que está sendo votado, quem coloca o pessoal que concorde e dá cobertura a esse tipo de negociado, é o povo eleitor. Sim. E o povo eleitor não é só o desinformado, não. Porque quando vai se fazer um balanço, quando se vê o senador do Rio de Janeiro, Dornelles, fazer uma declaração de voto, que é uma confissão de crime, dizendo, olha, nós não podemos condenar o Renan, porque todos aqui têm crimes tributários, ele só faltou dizer isso. Todos aqui é um crime tributário, e se a gente escassa o Renan, daqui a pouco, quem sabe, vão querer fazer reforma agrária, vão querer reprivatizar. Foi uma confissão. Foi eleito pelo povo do Rio de Janeiro, que é considerado um centro de política avançada. Então tem uma responsabilidade a considerar aí na mídia, que está lá também muito por culpa e responsabilidade. Mas é essa sociedade que está dando 48% de aceitação para o governo Lula, né? Esse povo que está dando esses 48% de aceitação que ele tem. Então, eu acho que tem alguma coisa errada, não sei se é na educação, eu acho que é no desenvolvimento da cultura brasileira, porque é o governo que está com aprovação. E veja bem, o que nós estamos sofrendo hoje é o seguinte, a classe média quer saber de pagar menos imposto. Não está se discutindo isso em nenhum momento. A única coisa que está se discutindo é o seguinte, o Renan quer coincidir a votação dele com a votação da CPMF, quer dizer, é uma vergonha para os nossos representantes. E você lembra quando se diz que piorou, qual era a escala de imposto para o assalariado que havia anteriormente? Havia uma escala de 5 a... eram 11 degraus para o assalariado. Hoje tem 2 escalas. A discussão hoje de tributo não se faz na sua verdade, porque todos têm... Quando se fala em reforma tributária, não está se falando... Quem está preocupado com reforma tributária é o Gerdau para conseguir mais isenção ainda do que ele já tem. Não se fala em... O problema de imposto do Brasil não é carga excessiva, é distribuição injusta da carga. Porque produção, a nossa carga tributária em cima de consumo e salário e trabalho e isentando renda e capital. Você dentro da Bolsa não paga CPMF. Dentro da Bolsa você não paga CPMF e manda o dinheiro para fora sem pagar imposto de renda. Então, agora, quem recebe
na folha de salário ali no lerite, para usar o termo antigo, do tempo que Lapinha era repórter do JB, que a gente recebia no lerite. Agora se traiu, hein? Pois é, no lerite, ali, ó, imposto na hora. Mas o que acontece é isso, é que aquilo que a gente necessita não está sendo cuidado. Claro. Em momento algum está sendo discutido. Não existe debate, quer dizer, o governo Lula tem consciência de que ele perdeu a classe média. Tanto que está criando uma nova classe média. Toda hora a gente ouve falar que tem uma nova classe média. E não existe debate, e até porque não existe nem da parte dos partidos de oposição, nem da parte dos partidos que estão no governo, porque não existe uma coisa programática. Não se discute um programa, não se discute que agora está se levantando a questão ambiental, mas não se discute... Não há divergência de programa. Não há. A discussão de reforma tributária na Câmara não é essa. É saber, vai dar ou não vai dar a parte dos estados. Porque o cara está querendo atender ao seu prefeito, ao seu governador. Ele não está preocupado com a cidadania. Não há divergência. Não há alguém dizendo, não, temos que fazer uma escala progressiva, e outro dizendo, não, temos que isentar. Não é essa a discussão. A discussão é manter o que está aí, é só saber o que... Então, não há divergência programática, isso eu concordo. E o que tem de divergência programática é inexpressivo. Se olhar partido de esquerda, eu tenho 3 deputados de esquerda. Aliás, é uma coisa bizarra, que o Congresso em Foco fez uma pesquisa para colocar 15 senadores mais importantes e os 25 deputados mais importantes, feita por jornalista para ir para uma coisa pública. E já está com quase 50 mil entradas do online. Então lá os 3 deputados do PSOL, Gabeira é o primeiro, Chico, Luciana e Ciro Gomes e o Ivan Valente. E está no Senado Zé Nery entre os 5 primeiros. Quer dizer, o povo está vendo o que tem de esquerda ali, o que era de coerente, o que não era. Os deputados são conhecidos da coisa. Então eu acho que o problema concreto era o PT reconhecer essa sua guinada e fazer o acordo que tem que fazer. Em vez de ficar com essa compra bandalha desses partidecos que são quadrilhas, faz um acordo com o PSDB logo, explicita. Tem problema. Até porque o Mensalão, quando surgiu exatamente pela dificuldade que o governo tinha de conseguir obter uma maioria constitucional para aprovar o que precisava aprovar naquela época. O que vai acontecer agora? Se no dia 3, quarta-feira, o STF disser que o mandato é do partido e não do deputado, o governo não vai aprovar a CPMF no Senado. Que vai perder a... Não, porque os possíveis senadores que poderiam migrar para a base não vão poder migrar. E se o STF disser não pode mais, o mandato é do senador, não é do partido. Aí o governo vai aprovar com facilidade e logo em seguida vai aprovar o orçamento da União do ano que vem, porque o ano que vem é ano de eleição municipal e o prefeito é importante para a reeleição ou dos deputados ou dos senadores. Você arrisca um palpite? Você acha que o Supremo vai dizer que o mandato é do partido? Como o TSE informou? Olha, eu não arrisco o partido, eu arrisco a minha torcida. É de que ele dissesse seja do partido. E aí, o que vai acontecer? Porque aí melhora um pouco o ambiente. Eles vão voltar, os que mudaram vão voltar para os seus partidos de origem? Não, acho que não pode voltar, ele perde o mandato. Não, ele saiu... Ele saiu e perde o mandato. Deve acontecer um grande acordão... Não, pode acontecer uma anistia. Depois alguém lá apresenta uma lei... Não se conseguiu tirar o Renan Calheiros. Que é isso? Duvido que isso aconteça aqui hoje. Do jeito que as coisas estão... Mas seria um grande avanço. Com certeza. É um grande avanço. Enfim, realmente significativo para o país. Seria um grande avanço. Seria um anseio. Eu digo que seria um anseio. Porque quem sabe aí volta-se ao debate com o conteúdo, né? Uma vez que isso seria o político está preso ao seu partido. Hoje o debate, o episódio do Renan acirrou um debate importante sobre o fim do Senado. E os senadores não estão prestando atenção que isso aos poucos está ganhando a rua. Bom, eu queria saber um pouquinho desse assunto e falar de uma pesquisa que foi publicada hoje no Jornal do Estado de São Paulo, que diz o seguinte: o presidente Lula foi o líder latino-americano melhor avaliado em uma pesquisa feita entre eleitores de 6 países da região. Ele tem a imagem positiva
para mais da metade dos entrevistados. Como é que se explica isso? Quer dizer, apesar, né, de alguns escândalos brasileiros que, né, a América toda deve tomar conhecimento, ele tem esse voto. Mas eu acho que pesa muito o fato de que as outras lideranças da América do Sul estão mal avaliadas nos seus países. Então o Evo Morales está com problema, o Hugo Chávez só não tem problema na classe mais pobre, mas tem problema no empresariado. Então isso ajudou muito ao Lula e ajuda o fato de que o Lula está se expondo, está indo, fez um bom discurso na questão do meio ambiente na ONU. Então a política externa brasileira e a questão da integração da América do Sul ajuda muito a imagem do presidente. Você concorda, Temer? Eu acho que existe um massacre de mídia que tem até um contraponto. Não por acaso não é, eles não fazem, porque o Bush também está mal. Primeiro, o instituto que faz a pesquisa não tem nada de instituto para ser levado a sério. É um instituto que tem uma pesquisa dirigida para isso, para valorizar este governante da boa governança. Então depende de como você faz essa pesquisa, quem você procura. Segundo, existe um massacre da mídia continental contra o Chávez, contra o Evo Morales, contra o Fidel Castro. É um massacre. E existe um oba-oba geral a favor do Lula, que era quem tinha que fazer a mudança, e fez o jogo do grande capital, manter o quadro, etc. e tal. Então isso ajuda, não tem nenhuma dúvida que você, com essa mídia e com... porque você tem que levar em conta, o Chávez é muito bem avaliado dentro da Venezuela. Na Venezuela. Dentro da Venezuela, a despeito de ter todas as cadeias privadas substituindo o partido político, fazendo campanha contra ele diariamente, ele não é só avaliado só nos setores, porque diferentemente lá não é Bolsa Família. Lá é distribuição de renda, é reforma agrária, é estatização de empresa privada, é o contrário, é todo outro projeto. Então, evidentemente, existe uma integração de sociedade distinta. Agora, eu acho que tem lógica isso, porque a média da mídia é pintar um quadro. Se você fizer no mundo uma pesquisa sobre o Tony Blair, da Inglaterra, vai aparecer bonitinho. E o povo inglês botou ele para correr. Porque a imagem que se pinta é do homem, que tem uma cor daqui, que tem uma cor daqui, entendeu? A mídia o poupa. Ok. É isso aí, senhores. Vamos, então, para o intervalo. E na volta vamos discutir as regras que os pais estão ensinando aos filhos para lidar com a violência. Já já, Espaço Público, um programa da TVE Brasil. Os detalhes da notícia que você não vê. Estamos assistindo à consagração pública do jornalismo fiteiro. Um convite à reflexão. A imprensa precisa aprender a reconhecer os seus erros. Uma análise da cobertura dos principais fatos num programa pioneiro da televisão brasileira. Observatório da Imprensa, um programa da TVE Brasil, transmitido pela Rede Pública de Televisão. Observatório da Imprensa, terça, 20 para as 11 da noite. Na TVE Brasil, os portadores de deficiência auditiva não perdem nenhuma das principais atrações. Com a legenda oculta, uma faixa considerável dos telespectadores tem acesso ao maior número de programas oferecido por uma emissora, possibilitando entretenimento, cultura e informação. TVE Brasil, o melhor, mais adequado e mais democrático conteúdo que uma emissora aberta pode oferecer ao telespectador. A osteoporose é uma doença que provoca fragilidade nos ossos e pode levar a fraturas graves. Você deve se prevenir desde a infância e principalmente após os 50 anos. Existem 3 boas maneiras para evitar a osteoporose: pegar um pouco de sol todo dia, tomar leite e seus derivados e fazer exercício regularmente. Vitor Biglione, um dos guitarristas mais virtuosos do mundo. Marcel Bauel, um jovem que herdou o talento do pai, o lendário Baden Powell. Juntos num show primoroso. A gente começa a tocar a música e a coisa vai surgindo. Marcel Powell e Vitor Biglione numa conversa afinada, a partir desta terça, 11h40 da noite. Se você quiser se comunicar conosco, é só nos enviar uma mensagem, um e-mail. Olha o nosso endereço, espaçopúblico@tvebbrasil.com.br.
tvabrasil.com.br. A criminalidade está fazendo com que os pais tentem mudar o comportamento e a rotina dos filhos. Eles estão ensinando verdadeiras regras de sobrevivência para enfrentar a violência nas ruas do Rio. Jacques Schwartzstein é oficial de projetos da Unicef, no Estado. E Francisco Ramos de Farias é psicanalista e professor da Escola de Educação da Unirio. Eu começo nossa conversa pela frase do dia, que foi dita pelo nosso convidado, Francisco Ramos. Ele falou o seguinte: o fracasso das instituições leva o homem a tomar uma posição um tanto quanto enlouquecida, que é a de ele próprio se defender. Jacques, né, em cima da frase do Francisco, o que a gente está vendo, quando a gente lê isso, ouve isso, a gente tem uma certeza, né, contida nessa atitude, que é: ninguém mais espera nenhum tipo de atitude de defesa do Estado, de prevenção, de repressão, de coisa nenhuma, né? É cada um fazendo por si. É assim que você vê isso? Eu estou muito contente de estar aqui com o Francisco, que é da área da psicologia, da psicoterapia, porque eu estava ouvindo hoje o noticiário e falava-se de uma pesquisa das Nações Unidas que dava conta de que o Brasil é um país que mais se ressente da questão da violência, ou seja, que 70% dos brasileiros se sentem inseguros quando voltam para casa ao final do dia. Isso. Ou seja, uma sensação de insegurança generalizada, as pessoas têm medo. Eu tenho certeza que essa pesquisa só ouviu adultos, não ouviu crianças. E é muito curioso isso, porque pouca gente está se perguntando o que é que está acontecendo com as crianças numa cidade, o que acontece com as crianças numa cidade tão violenta como a do Rio de Janeiro. Não é a única. O Recife é muito violento, sabemos que há cidades mais violentas do que o Rio de Janeiro. Mas, enfim, temos aqui problema, estamos aqui no Rio de Janeiro. Como é que cresce uma criança? O que ela sonha, né? E aí, a criança pobre, a criança rica. A criança rica, ela tá aí no meio. Toda criança conhece alguém que foi assaltado, sabe, de crimes, de violências que atingiram seus parentes, seus amigos, conhecidos, essa coisa toda. Ela lê o noticiário, ela vê televisão, ela ouve falar do menino que é arrastado, enfim. Ela é ator nessa história toda. O que ela sonha? Como é que ela cresce? Esse sentimento dela está relacionado, por exemplo, à agressão que os rapazes perpetraram contra aquela empregada doméstica? Tudo isso, essas coisas são separadas? É possível separar uma coisa da outra? Eu acredito que muito provavelmente não, e que seria muito interessante ouvir as crianças. Na Maré, a Ivone Bezerra de Mello tem lá um projeto que chama o EIRE, que atende 430 crianças, que são crianças que têm dificuldades de aprendizado por violência. Bom, uma criança que vive numa comunidade popular, o convívio dessa criança com a violência é naturalmente muito mais grave do que o convívio dos nossos filhos com a violência. Nossos filhos também sentem essa violência. São vítimas dessa violência mesmo sem ser atingidos por ela, né? Tem a sua liberdade cerceada, tem pais apavorados, não é isso? Tem pais que brigam com ela por achar que ela está sendo de alguma forma descuidada e essa coisa toda. Agora, a criança que cresce numa comunidade popular, ela cresce realmente no convívio cotidiano com situações de violências terríveis. Ela chega à escola, ela não aprende. Ela tem distúrbio de concentração, de foco, ela é hiperativa, enfim, ela apresenta todos aqueles sintomas que crianças... Mas tem uns pais diferenciados, ou... Perdão? Tem uns pais diferenciados, porque os pais dessa comunidade que convivem no cotidiano também da violência, parece que eles estão... Aquilo faz parte da vida, eles são mais amedrontados, são menos tomados pelo pavor. Eu acredito que essas crianças, apesar de tudo isso, das condições, claro, que não vão aprender também, não é só por isso, pelas condições de vida, mas eu acredito que a violência tem uma tonalidade diferente para essas crianças do que para as crianças de um condomínio fechado, cujos pais alertam a todo momento. Eu diria que a gente tem que pensar nisso. Eu também tenho acesso à comunidade. Mas como é que é essa diferença? Eu tinha muita curiosidade de saber, porque justamente eu não sou especialista. Eu tenho uma inserção numa comunidade de saber como é que é isso. Aqui do Rio. Uma inserção, trabalho que eu faço, voluntário. E a gente vê os pais, aquilo já faz parte do dia a dia, a criança sair de casa
ter que pular um cadáver para ir para a escola, e essa criança já faz isso com uma certa, entre aspas, naturalidade violenta, que eu diria aí, mas esse pai não fica dizendo, olha, toma cuidado, desvia de um tiro, não sei mais o que, vai para a escola. Ah, não, claro. Então, eu digo que esse pai tem um diferencial aí, no modo como esse pai informa ou forma essa criança. Claro que ela está mais exposta, não resta a menor dúvida. Sim, mas enfim, é por isso que, quer dizer, eu acho que a violência doméstica, né? Nós sabemos são muitos casos, pais que não sabem o que fazer com seus filhos. O pai tem numa comunidade popular qualquer, ele cresce, ele é um pai responsável, ele é uma mãe responsável, ele tem filhos. Ele tem medo que esse filho se envolva com o tráfico, ele tem medo que esse filho se envolva com a marginalidade. Ele tem medo por esse filho, né? E ele começa a exercer uma disciplina desmesurada sobre esse filho, né? O filho começa a dar escapada e quando volta para casa, apanha, leva. E a violência doméstica ela é muito grave. Mãe bate, pai bate e há todo tipo, enfim, aos diferentes graus de violência. O pai e a mãe batem porque querem o melhor para os seus filhos, porque querem proteger os seus filhos. Então, para proteger o seu filho da violência lá fora, né, expõe o filho à violência dentro de casa. Passam eles mesmos a praticar a violência. Com a melhor das intenções. Mas, naturalmente, que o resultado é catastrófico. Sem dúvida. Porque esse menino, essa menina, tem a violência fora e tem a violência dentro. E cresce o quê? Cresce acreditando que a violência é uma maneira de resolver os problemas. Sim. E assim crescem as crianças das classes mais favorecidas também. Crescem, acabam acreditando, né, que de alguma forma a violência é uma maneira de resolver o problema. Então eu acho que a gente está aí no meio de uma situação muito complicada e a melhor coisa que se faria era ouvir as crianças e ouvir os adolescentes, porque é capaz que eles tenham uma visão que possa enriquecer a nossa. Mas sabe, eu queria fazer um comentário com relação a isso, porque eu sou um desses pais apavorados, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 8 anos e um de 5. E desde aquele episódio do menino João Hélio, que eu volta e meia chego na garagem com os meus filhos e treino com eles uma saída do banco de trás do carro pelo meu banco, passando pelos 2 bancos. Vamos lá, treinamento, vamos brincar com o papai, vamos fazer treinamento de escape. E eu fiquei apavorado com aquele episódio e já tivemos quase outro episódio como esse e eu digo, eu sou apavorado e estou treinando com os meus filhos, sim, a respeito disso. Agora, eu acho que isso é uma coisa dos tempos. Tudo bem que eu acho que eu não vou aqui dizer que a gente não deve se horrorizar com a situação desse menino que foi arrastado num carro. Isso todo mundo impactou, teve. Agora, a gente pouco se esquece que há 30 anos atrás, em alguns lugares aqui desta mesma cidade, se pegava um estudante, amarrava num carro, num cano de escape e ligava o carro. Eu pergunto, isso não chocava? Por quê? Porque havia no imaginário das pessoas... E a mídia sustentava isso, de que isso era necessário, estava fazendo uma limpeza dos elementos subversivos. Não era um outro tipo de violência? Sim. Mas não se via, né? Não se via. Era feitas escondidas. Sim, mas a questão que eu estou dizendo é essa agora. É claro que se fez isso, e a gente sabe dos erros que se cometeu, que esse regime cometeu, inclusive na mistura de detentos. Não se via não, se via sim. Se via. E botava a foto do cadáver no meio do morto de calção, assim, em cima de um terreninho pequenininho. E com uma plaquinha dizendo era um mau elemento. A sociedade é que fazia de conta que não via. Exatamente, é que fazia vistas grossas, até porque os locais de desova eram locais que ninguém sabia da existência, veio saber depois, que a gente veio saber isso. Agora não, que a gente tem uma precisão da mídia, esses eventos, é tanto que quando arrastaram o menino, o bairro ficou conhecido, deu visibilidade às ruas do bairro, ao supermercado. Então eu acho que a gente tem que parar um pouco e pensar, evidentemente, nessas questões que não aumentou. Se fazia uma coisa a portas fechadas, mais ou menos, como ele bem está dizendo, mais ou menos, agora se faz a céu aberto, à luz do dia. No entanto, que eu acho que a questão que está aí, que a meu ver, para mim, é o que ele está aí colocando, eu acho sim, pergunta aos adolescentes. Porque, olha, eu estou nessa comunidade que eu vou, eu escuto adolescente dizer, não, eu vou para o baile, eu volto de madrugada. E aí eu pergunto, mas vem cá, você não teme vir lá daquele lugar da Avenida Brasil, onde tem o Furacão 2000? Aí eu diz, olha, a gente vem, se acontecer, está no pacote. Ou seja, eu acho que os próprios adolescentes já têm, pelo menos alguns, já têm uma perspectiva menos derrotista do que... Se você fizesse uma avaliação desses 2 comportamentos, né? Esse grupo de adolescentes que vai viver e deixa para pensar naquilo, se aquilo acontecer,
talvez tenham alguns cuidados, tenham alguma atenção e tal. E o outro tipo do Marcos Reis, que já está pensando que pode acontecer e treinando no caso de acontecer. Qual é o mais saudável, e se é que existe isso? Eu acho que aí a gente se esquece de um pequeno detalhe, que é, por mais recursos que a gente tenha, nunca nós vamos conseguir um anteparo que vai proteger alguém de qualquer... Mas você vai, como pai, você vai sempre tentar dar o máximo... Mas agora, eu acho que ele tem razão numa coisa que a gente não leva em conta. Esse episódio trágico desse menino é um episódio singular. Sim. Agora, a sociedade achou absolutamente natural que as crianças do Morro do Alemão ficassem 60 dias sem a escola por causa do cerco da polícia, atirando indiscriminadamente. Imagina e da Candelária também. Imagina o que é viver lá dentro. Imagina o que é viver lá dentro. Aí eu acho que tem a razão. Marco me diz, isso fica na naturalidade. O grande inimigo do cidadão comum trabalhador, não é à toa que ele acaba dizendo, claro que o tráfico é um opressor. Aquele pessoal é um opressor. Agora, o outro opressor igual ao tráfico é o caveirão. E a forma indiscriminada como a polícia entra atirando. Isso aí cria um terror também. O problema pode estar, quem sabe, justamente na naturalização da violência. Quer dizer, esse menino, ele sai de casa, tem um cadáver esticado ali, ele pula por cima. Bom, ele pula por cima, ele tem que pular por cima, porque ele tem que chegar do lado de lá. Agora, o fato dele pular por cima com uma agilidade aparente não significa que ele não está sofrendo impacto disso. O que é que está acontecendo com ele? Como é que ele cresce? Quer dizer, como é que cresce uma criança, né, que convive com esse tipo de situação diariamente? Né? Essa aparente leveza com a qual ele lida com isso deve ocultar problemas muito sérios. E a gente vê os problemas na escola, porque as crianças chegam na escola e têm muita dificuldade de aprendizado mesmo. Também tem um problema de como vive a criança com o medo. Com o medo, que é isso. Que vão se transformar. E essa é a pergunta. Eu acho que esse é o tema. Um episódio bem recente. 3 donas de casa, 3 senhoras da classe média, 3 mulheres de classe média, foram assaltadas no condomínio Novo Leblon, me parece, no Novo Ipanema. Virou nota da coluna do Anselmo, virou chamada de capa do Globo hoje e virou matéria do que a gente chama de Abre da Rio, que é a página principal da editoria Rio. Ou seja, 3 pessoas da classe média foram vítimas de um sequestro relâmpago. Quantas pessoas são vítimas de outras violências em outros locais e que não têm o mesmo destaque na mídia que tem? E o que essas pessoas, o que os meninos lá do Novo Leblon, do Novo Ipanema, ou seja, dos condomínios da Barra, né, que dano causa à mente deles? O medo. Eu acho que você tocou uma questão que é crucial, que é a questão, evidentemente, que o que acontece a quem é pobre, deixa lá para o esquecimento. Noticia, quando mataram aí 17 aqui no Santa Bárbara, não foi no mesmo dia que aquele estudante dos Estados Unidos matou não sei quantos. Virou, a matéria dos estudantes dos Estados Unidos era televisão, tudo. E saiu uma noticiazinha e 17 bandidos. E depois veio a se saber que não eram bandidos. Eu acho que aí a questão vai essa, né? O que atinge a classe que detém poder, claro, detém poder econômico, porque quem detém poder econômico pode consumir. Porque hoje a gente vive na lógica do consumo. Teve poder de consumo, então pode consumir, inclusive, métodos e técnicas para segurança. Então o pai que tem dinheiro pode pagar por métodos para ensinar os seus filhos, entre aspas, a se defender. Isso é ilusório, porque não vai conseguir, porque a violência está dentro. A violência não está fora dos condomínios fechados da Barra, nem tampouco, a gente quando fala de violência, imagina só a favela dessa criança que pula cadáver. Mas ela está dentro ali, naquele cotidiano, nessa... Os meninos fazem briga nas boates? Sim, são meninos de classe média alta. Nessa terceirização dos pais na educação dos filhos, porque só terceiriza quem tem, e, consequentemente, deixa um buraco, e esse buraco eles vão responder de que maneira? O que fizeram com a empregada, ou então há 10 anos atrás, ou 15, não sei, aqueles meninos de Brasília, que quando tocaram fogo no índio, um deles disse na televisão, a gente pensava que era um mendigo. Ou seja... Como se mendigo justificasse. Mas naquele universo, eu acredito, limpar os mendigos. Mas os meninos da Barra falaram a mesma coisa. Falaram, fosse uma prostituta. prostituta. Então está no imaginário, eu acho, aí eles aprendem técnicas,
viram, a meu ver, uns trogloditas, são movidos por um delírio de autonomia. A gente tem que se defender porque tem um inimigo aqui, então, pá, que é inimigo, dependendo de como se apresente, a gente tem que se defender. E vamos praticar violência, entre aspas, em nome de uma defesa. Tem uma fotografia que traduz muito bem essa banalização da violência, principalmente nas classes menos favorecidas. Eu diria, além da banalização, o consumo. Sim, ela porque tem uma fotografia de uma menina ou de um menino de seus 6 ou 8 anos em pé no chão do caveirão. O caveirão passando pela favela e a criança está no rodapé do caveirão sentado. Se nós víssemos um filho de classe média no rodapé do caveirão, quer dizer, olha a diferença do tipo de violência que nós aceitamos e que essas pessoas menos privilegiadas aceitam. É extremamente complicado, é muito difícil lidar com isso. Existe uma violência doce aí, entre aspas, que perpassa e que, dependendo de onde ela esteja, vai ser naturalizada, vai ser, inclusive, incentivada, quer dizer, consumida e, tecnicamente, planejada e executada. Nós não vamos pensar nisso. Agora, a pergunta que você fez, quem estaria melhor? O jovem de classe média ou o jovem de classe... Eu acredito, se a gente... Não, eu perguntei... O jovem da favela... Não, o jovem que tem a violência no seu cotidiano, ou aquele que é preparado pelo pai para enfrentar uma violência que pode vir ou não. Eu diria que os dois vivem uma violência similar. A mesma violência. A mesma violência, só que de uma forma... Como esse que é preparado tem condições, se aparelha melhor. Então ele vai tecnicamente ter mais sofisticação, inclusive em planejamento de execução. Mas veja, Francisco, o número de crianças atingidas por balas perdidas nas comunidades populares do Rio de Janeiro, crianças, é muito grande. Mas essa violência não é especificamente da comunidade carente. Não. A gente sabe quem é, as balas perdidas de onde vem, né? Eu sei, mas quer dizer... Tem uma juíza que diz, que Salete Macalós, que diz, não são balas perdidas, são balas irresponsáveis. Mas o que eu quero dizer é que elas não têm a menor condição de se defender, de proteger. Quer dizer, eu acho absolutamente natural que um pai, né, tente orientar o seu filho, né, como se comportar em determinadas situações. Sim. Tem que. Agora, acreditar que isso protege essa criança... Não é? Naturalmente que a gente tem que relativizar um pouco as coisas. Com certeza. Né? Porque, enfim, essas violências todas estão interligadas. Né? É uma coisa só. Né? E elas geram novas e novas violências. E nós temos que... Até porque a violência é sintoma, né? O que eu acredito... É sintoma do que ele falou aqui muito bem. O que eu acredito é que as crianças... distribuição de renda de um país que tem uma prática política, uma ética política, numa ação entre amigos, onde os diferentes comem no mesmo prato, porque eu sou diferente, mas qual é o interesse? É esse? Ah, não tem diferença. Então, se a gente pensar nisso, a gente tem aí um elemento fomentador da violência em larguíssima escala. Eu acho que a gente não pode nunca pensar a violência como essa coisa do sujeito. Ele nasceu com a semente do mal, como se pensa. Ele nasceu com a semente do mal e quem nasce na favela, essa semente é duplicada. Não, mas eu acho, Francisco, eu acho que tem uma coisa que está correta aí no que está dizendo. Uma coisa é o jeito que prepara o filho para a lógica da violência. Sei. Outra coisa é a consequência natural. Eu tenho compreensão com isso também. Por exemplo, quando o Marcos diz, eu digo, eu acho que a matéria exagerou a forma de tratar. Porque você vai olhar a matéria, não tem ninguém preparando o filho para cometer violência. Para se defender, né? Se defender, pode se defender de qualquer tipo, inclusive do pitbull da classe média. Ele diz assim, olha, se vier aqui no carro, você sai por aqui. Isso, eu acho que isso não é condicional. Isso é reconhecer, lamentavelmente, que existe quem anda de carro nessa sociedade, como a gente diz para nós, memória, não reage. Se pedir, eu ando com a minha bolsa de porta-moeda aqui do lado. Se o cara encostar do lado do carro, eu entrego. Anda aqui do lado, está pronto. Isso é medida de sobrevivência. Isso é medida de sobrevivência. Então, o que me parece é que a matéria criou um clima diferente do que aquelas pessoas... Quando o Marcos está ensinando o filho a sair do carro, ele não está preparando o filho para... reagir. Ele está preparando o filho para defesa. Claro. Entendeu? Eu acho que isso aí é natural. É consequência desse sintoma maior que você está dizendo, que é o quadro de instabilidade, ou seja, policiamento dentro da comunidade carente. Mas é claro. E não de proteção ao cidadão com prevenção, que era o que devia ser. É claro. Ok, senhores. Infelizmente, vamos para o intervalo. E na volta conversamos sobre a crise aérea, um ano depois do acidente com o avião da Gol. No Minuto, Espaço Público, um programa da TVE Brasil.
De segunda a sexta, você tem bons motivos para ir para a cama mais tarde. Segunda, os maiores clássicos de todos os tempos. A grande música. Terça, nomes consagrados dão um show de talento no Acervo MPB. Quarta, Observatório da Imprensa. Os detalhes da notícia que você não vê. Quinta, DOC TV apresenta Brasil Imaginário. As múltiplas expressões da cultura regional do país. Sexta, cinema, teatro, literatura, artes plásticas. O melhor de nossa produção cultural. Arte com Sérgio Brito. Segunda e terça, 20 para as 2 da manhã. E de quarta a sexta, 1h30 da madrugada. Paz, faça esta palavra acontecer. Para você que tem pressa e não tem tempo a perder. Para você que quer segurança. Para você que busca mais qualidade em seu dia a dia. Para você que quer mais informação. Superviafone Cristiane, boa tarde. Para tudo na vida, existe um caminho. Supervia, o melhor caminho para facilitar a sua vida. Programa DOC TV Ibero-América. Dia 6 de outubro estreia o documentário cubano Outra Briga Cubana contra os Demônios e o Mar. A luta de um povoado de pescadores para permanecer junto ao mar, mesmo sob a ameaça dos furacões. Estreia sábado, dia 6 de outubro, às 11 da noite. DOC TV Ibero-América. Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários. Todos os dias, a partir das 8 da noite, você pode saber os assuntos convidados do nosso programa. Basta acessar nosso site, tvebrasil.com.br/espaço público. Um ano após o acidente da Gol, um estudo revela que o Brasil perdeu cerca de 3 bilhões de reais em consequência do agravamento da crise na aviação. O trabalho levou em conta o prejuízo das empresas aéreas, do setor de turismo, de lazer e de negócios. Marcos Reis é coordenador-geral do Instituto do Ar da Universidade Estácio de Sá. Marcos, que balanço você faz desse ano? Quer dizer, o que a gente pode pensar que aconteceu? Assim, olhando de fora, pelo que a gente lê no jornal, me parece que nada mudou muito. Uma coisinha aqui, Congonhas, que agora, a partir de hoje, tem uma norma, menos voos, enfim, ponto a ponto. Mas realmente, de peso, no caso da Gol, os controladores aéreos, enfim. Como é que isso está? Bom, com relação à questão dos controladores, que foi o primeiro acidente que agora está fazendo um ano, a Força Aérea realmente investiu. Hoje você tem pelo menos 500 pessoas em treinamento, mas que todo mundo que conhece a aviação sabe que você vai levar pelo menos 4 anos até que esses controladores estejam em top de linha para poder atuar numa terminal como São Paulo ou Rio de Janeiro, né? Que tange a infraestrutura aeroportuária, eu acho que a gente ainda está um pouco preso na questão política da situação da ANAC, as coisas não foram muito bem definidas ainda. Eu acho que para quem gosta e para quem conhece o assunto de aviação, a indicação do brigadeiro Alemander para ser um dos diretores da ANAC foi uma vitória. Mas as outras 2 indicações são de pessoas que não têm uma tradição aeronáutica. Para vocês terem uma ideia, o Alemander é doutor em transporte aéreo e estava há pelo menos 20 anos no Departamento de Aviação Civil, atuando com planejamento aeroportuário, administração aeroportuária. Então, é uma pessoa que conhece a fundo o assunto. Mas eu acho que a questão política está atrapalhando muito, né? Você vê agora, por exemplo, o ministro da Defesa trocando recados com o presidente da ANAC, que muita gente diz que é o grande responsável pela crise no setor aéreo brasileiro, e não é. Essa crise já vem de bastante tempo atrás, e agora é que a situação, quer dizer, ano passado é que a situação ficou realmente um pouco mais grave. Então,
Eu acho que está se investindo na velocidade que o país pode investir, na velocidade em que o orçamento deixa com que se invista. E a aviação não funciona assim, né? A gente precisa de investimento imediato para que as coisas aconteçam de uma hora para outra. O que eu posso te dizer é o seguinte, a infraestrutura aeroportuária brasileira hoje, ela não estava preparada para o aumento de volume de tráfego que você teve. E o que vai acontecer no curto e no médio prazo? Você vai elitizar a aviação de novo. Uma coisa que se popularizou por uma questão de falta de infraestrutura, vai ter que se elitizar de novo. Por quê? Porque o preço da passagem vai aumentar. Porque você pousa um Airbus hoje com 130 pessoas só numa pista como a de Congonhas. E é que é o certo, né? Uma pistazinha daquele Olha tamanho, só, não, Mar? O certo é que aquele avião, na pior das condições, teria que parar em 1.280 metros. E ele percorreu 1.600 metros e causou a tragédia que causou. Então, um hub não se forma por decreto. Um hub se forma por necessidade. Então, à medida que essa necessidade do aumento de volume em torno do aeroporto de São Paulo aconteceu, esse hub foi formado. Então, essas medidas muito mágicas, assim, vamos transferir agora metade dos voos do Nordeste para o Rio de Janeiro, isso não vai resolver a curto prazo, você não resolve isso com decreto. Vai ter que haver uma acomodação. Eu acredito que as empresas aéreas estão num prejuízo muito grande. Porque qual é o negócio da empresa aérea? É vender passagem e botar... Marco, posso botar um pouquinho de vamos botar. Discussão aí, Acho que tem que botar. Que é o seguinte, o acidente da Gol é um caso isolado. É um caso isolado. E que talvez faltou ali o transponder, faltou o controle. Mas o acidente da TAM é consequência do nítido lobby das empresas aéreas que passaram a dominar a ANAC. Acabou o DAC, que era uma barreira, né, para esses lobbies, tá certo? Saiu do mercado, bem ou mal, empresas como a Avast e a Transbrasil, e logo em seguida a Varig, tá certo? E a Gol e a TAM transformaram o Congonhas no quintal da casa deles. Olha só, eu digo e isso levou um volume de tráfego insuportável para aquele aeroporto. Mas olha só, esse acidente começou lá na década de 80, quando a TAM começou a tomar conta do aeroporto de Congonhas e aquele crescimento absurdo que ela teve. Mas o crescimento absurdo acontece, o número de voos acontece exatamente quando acaba o DAC e passa a existir a ANAC. Eu acho que você está enganado. Desculpa, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, as linhas da Varig, elas não foram totalmente absorvidas pelo mercado, a passagem aérea estava muito barata e você pôde começar a voar de uma forma popular no Brasil, você começou a ter promoções de passagem a R$1, a R$2, a R$30, você faz uma etapa, ganha outra etapa. Essas promoções a gente sabe que eram promoções chama passageiro, porque num avião de 130 lugares, 10 lugares eram vendidos a R$1 e a partir dali ou eram vendidos a R$50, ou a partir dali naquele sistema. Se você analisar o número de CPFs que voaram no ano de 2005 e no ano de 2006, você vai ver que em 2006 teve um tráfego aéreo muito maior, uma operação em Congonhas muito maior. Mas só que eu acho que isso aconteceu em função de que a TAM e a Gol, né, e a própria, essas menores, como o BRA, a outra Fly, que voou até com um avião que não podia voar, elas passaram a ter autorização para voar e passaram a fazer o Congonhas o quintal da casa delas. Eu vou te dizer o seguinte, o negócio da empresa aérea é vender passagem e colocar avião para voar. Eu não vou... Mas o negócio da autoridade aérea é impedir que isso ocorra com determinado volume de risco. Eu acho que não houve assim, uma competência muito grande em regular esse mercado. Você está acabando de defender uma tese que para mim é muito satisfatória, mas que eu tenho certeza que para quem defende o mercado é um horror. É que num tipo de transporte como o transporte aéreo, não pode viger não tem brincadeira, amigo. Não, é que eu digo o seguinte... Não pode ter brincadeira. Não é brincadeira. O que eu estou dizendo é assim, isso é um setor onde é fundamental ter empresa pública. É verdade. Tem que ter empresa estatal de aviação. Tem que ter.
Que, por sinal, porque não está sujeito a mesmo tipo de lógica. Que, por sinal, no mundo todo, não tirando os Estados Unidos, aí a França é estatal, a Itália é estatal, se você tivesse uma autoridade aeronáutica com autoridade que não estivesse atendendo, por exemplo, a determinados interesses, como ele está citando, que é o que parece, Olha o que dá a entender. eu fiz um debate, eu ainda era deputado, fui chamado no Sindicato dos Aeroviários, que, aliás, eles devem estar profundamente arrependidos. Me chamaram, aqui, a Graciela me chamou para fazer um debate, e eu, de repente, me vi, eu, deputado, que fui um militar caçado e tal, defendendo a lógica de manter o controle da aviação civil sobre o DAC e dizendo que a Agência Nacional viria para se transformar no escritório de corretagem das empresas privadas. Eu disse isso antes de ter agência, porque estava na lógica da é a chamada abertura e com controle, só que o controle não é social. As agências, no petróleo, na energia, se transformaram nas telecomunicações, as agências se transformaram em escritórios de defesa das empresas privatizadas. A conjuntura social, antropológica, ela não permitia mais que a autoridade aeronáutica continuasse a ser o Departamento de Aviação Civil. Estava na hora de trocar os atores. Quer dizer, no mundo todo você viu essas mudanças. Então estava na hora do Brasil, era a única área ainda inexpugnada, né, que não tinha, ninguém nunca tinha mexido, que era mexer na aviação brasileira. E que existia um ramo da aviação que concordava com essa mudança e existia um outro ramo que não concordava com essa mudança. E agora aquelas pessoas que não concordavam com essa mudança estão falando assim, olha, tá vendo? Se ficasse na mão do militar, mas não é uma evolução. A gente ia passar por um acidente desse, como ainda pode passar por outro acidente. Entendeu? Do momento que você tem que descobrir alternativas para a aviação civil. A lógica da Infraero na mão podia ter até a lógica do controle autoritário, de não ter uma relação democrática com os servidores, mas não era transformar o aeroporto em... Seguramente, com a DAC, a questão de segurança estaria na frente de construir aeroporto como shopping center. Olha só, é o que aconteceu com isso. Eu fiz um curso com o brigadeiro Alemândia, ele é professor da Estácio, e eu fiz uma pós-graduação no qual ele era professor. A visão dele de multimodalidade, de você ter uma rodoviária entrando por dentro do aeroporto, de você ter o metrô chegando no aeroporto, de você ver o barco saindo... Que não é original, aliás. Não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, o que nós, da aviação civil brasileira, estamos precisando é de uma pessoa com essa visão, tá certo? Para poder o quê? A partir daí, desenvolver uma administração aeroportuária com este tipo de visão, de multimodalidade, de que você possa escoar aquela produção toda de passageiro e carga que um aeroporto está recebendo. Agora você pega uma pista do tamanho de Congonhas, que está recebendo voo do país inteiro, fica complicado, entendeu? E você tem a pressão das pessoas que querem fazer outros aeroportos. Mas o acidente... Pois é, mas aí você vê, por exemplo, Guarulhos não tem a multimodalidade que Congonhas tem. Para você chegar de Guarulhos para São Paulo, por exemplo, o centro de São Paulo, muitas vezes você vai levar mais tempo do que na própria ponte aérea. Então é só criar um transporte. Pois é, mas você só mexe em insumo fixo no longo prazo. E o que nós estamos precisando é mexer em insumo fixo, que é transporte. Para você aumentar a pista de Congonhas hoje, estão fazendo um negócio lá e ainda acabaram diminuindo mais a pista de Congonhas. Para mim, eu não sou especialista nisso, para criar uma área de escape. Era muito mais fácil você desapropriar uma meia dúzia de casas ali e fazer uma ponte, estender a pista e criar o jeito e resolver. O problema é a questão política dessa história. Quem é que vai se aventurar a desapropriar aquelas casas ali em torno? Ninguém vai se comprometer com isso, só interessa as pessoas que são do meio da aviação, que utilizam o transporte aéreo e que vivem dele. Agora, só para terminar, a investigação, o acidente da Gol ainda não foi divulgada. Eu acho que ela está muito prejudicada em função da questão política, da divisão de poderes dentro do CENIPA, da Agência Nacional de Aviação Civil. Eu acho que a gente só vai ter um andamento quando ficar definida como vai ser a Agência Nacional de Aviação Civil. Só quando todo mundo tiver empossado. Acho que tem uma questão política entravando aí. Bom, a gente daqui vai continuar acompanhando. Se Deus quiser. Isso aí, gente. Eu agradecer a todos. Nosso programa termina aqui. José de la Penha, jornalista. Muito obrigada. Obrigado a você, Lúcia. Jacques Schwartzstein, oficial de projetos da Unicef. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço a Francisco Ramos de Farias, psicanalista. Obrigada. Sou grato. Agradeço ao Marcos Reis, coordenador-geral do Instituto do Ar, obrigada.
E ao jornalista Milton Temer, muito obrigada. Agradeço também a você que está nos assistindo no programa de hoje. Nós conversamos no primeiro bloco sobre a questão do toma lá da cá na Câmara, né, agora com o partido PR. No segundo bloco falamos sobre os pais que preparam os filhos para enfrentar a violência urbana. E no terceiro bloco falamos de um ano se passou do acidente da Gol. Bom, o nosso programa ficou por aqui. Amanhã nós vamos estar de volta à 00:40, debatendo as principais notícias e também a atualidade da política. Não perca. Uma noite boa e até lá. Espaço Público, um programa da TVE Brasil.